Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel, estamos novamente aqui para mais um Papo de Governança. E hoje eu estou aqui com o Marcos Perillo. Tudo bem, Perillo? Como vai? Salve, Maurício, tudo bem? Prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre governança. Maravilha, agradeço aí tua participação, tua disponibilidade. Bom, o Perillo hoje é diretor da Conta Azul e já tem aí mais de 40 anos de experiência em governança, diretorias e também como conselheiro, né, Perillo? Muito foco em reestruturação de E empresas, isso? isso aí, Maurício. Comecei já há algum tempinho, né? Ou seja, comecei no mercado financeiro lá no final dos anos 80, então tive uma experiência bem boa em tesouraria e finanças, assim dizendo, né? Depois eu dediquei quase 20 anos da minha vida para reestruturar empresas e sempre muito calcado em governança, né? Assim, eu realmente acredito que governança traz perenidade para as companhias no seu aspecto mais amplo, né? Governança contábil, governança financeira, governança societária, enfim, governança da sua forma mais ampla mesmo. E atualmente eu estou na Conta Azul, já são 7 anos como CFO da Conta Azul e também atuando em alguns conselhos, quer seja de empresas de tecnologia, dado a minha experiência atual, quer seja de empresas que ainda passam por reestruturação, dada a minha experiência pretérita. Então, estou bastante ativo nesses dois sentidos, cara. Legal, maravilha. Bom, e hoje a ideia é a gente bater um papinho sobre stock options, né? A gente já teve algumas interações aí sobre o assunto, eu sei que você tem uma experiência interessante sobre isso. E stock options, a meu ver, aqui é um grande instrumento também de governança, né? No sentido de buscar também resolver conflitos de agência, também resolver aqui um alinhamento entre executivos e acionistas. Pelo menos na teoria é isso, e a gente acredita muito nisso. Como é que é na prática, Perilo? Como é que você vê isso? Como que tem sido a tua experiência com relação a esse instrumento? Ele é eficaz mesmo para essa finalidade? Ele é eficaz, mas a gente tem que entender as características e o momento da empresa. A primeira coisa quando eu falo de SOPs, né, é a gente desmistificar o que é SOP. Porque eu já vi até pessoas graduadas estarem falando, não, SOP é dar ação a preço subsidiado. Não é nada disso. SOP nada mais é do que você conceder o direito de alguém comprar um ativo, no caso, ação, no futuro, por um preço justo hoje. Olha o que eu estou falando. Ou melhor, justo na concessão do benefício. Então não há subsídio de nada. Em teoria, eu gosto sempre de falar o seguinte: cara, se hoje eu ganhei o direito, hoje, exatamente hoje, eu ganhei o direito de comprar ações de uma determinada empresa por R$ 10 num futuro e R$ 10 é o preço justo, se eu quiser vender hoje essa minha concessão, por quanto que eu consigo vender? No máximo por R$ 10. Eu vou comprar por 10, ou seja, é ganho zero. Ou seja, vou falar bem claro, é o direito que você tem de comprar um ativo futuro pelo preço justo de hoje na data da concessão. Uma vez explicado isso, né, e eu estou caminhando agora para aquele modelo de SOP mercantil, que é a SOP onde tem a menor carga tributária, mas ao longo do caminho aí a gente vai falar mais sobre isso, a gente consegue alinhar duas coisas super importantes. Porque todo mundo fala, todo executivo tem que pensar no médio e longo prazo. Cara, mas o bônus do executivo é no curto prazo, é no final do ano. Então, quer queira ou não, os executivos são drivados por resultado de final do ano. Quando você mescla, né, o bônus de final de ano, que é super tradicional nas empresas, com a possibilidade dele ser parte da empresa, ou seja, ser acionista da empresa, você combina as duas coisas, o curto e o longo, porque ele não vai fazer qualquer coisa para alcançar um resultado de curto prazo se por algum motivo for mexer nas estruturas de crescimento de longo prazo da empresa. Então, essa combinação, além de fazer com que o executivo busque resultados curto prazo, sendo redundante nessa palavra, mas alinha também o longo prazo. E mais, a sensação de ser empreendedor, desculpe, ser dono, muda a atitude do executivo. E mais ainda, finalizando, como normalmente os programas de SOP são programas de 4 anos, para você ter direito
a totalidade das ações que lhe foram concedidas no instante zero, porque elas não são concedidas para uso imediato. Você faz com que o executivo permaneça na empresa motivado por mais tempo. Então, respondendo sua pergunta de uma forma direta e objetiva, sim, tem um alinhamento de curto, médio e longo prazo entre executivo e principais acionistas. Mas, de novo, daqui a pouco vamos explorar um pouco mais as características que a empresa precisa ter para poder implementar um programa de S&P bem-sucedido. Perfeito, perfeito. E até acho interessante, você comentou um pouquinho aí tanto da questão do preço justo, né? Como também algo que me vem aqui na cabeça é justamente os desafios em relação a essa motivação a ferir o preço justo. É muito fácil quando a gente fala de companhia aberta, né? Companhia aberta, você sabe o preço justo que está ali na bolsa de valores. Também é muito fácil você ter esse interesse alinhado, porque pro executivo o executivo sabe que se ele adquirir, se ele tiver essa opção de comprar o preço de hoje, a ação no futuro ele também vai ver facilmente, né, quanto está valendo a ação, quanto valorizou ou não valorizou, se vale a pena ou não vale a pena. Quando a gente fala de companhias fechadas, né, os desafios são maiores. Quais que são no teu modo de enxergar aqui, tanto em relação a esse meu comentário, mas de modo geral, quais são os principais desafios que você vê na estrutura e na gestão também do programa de stock options para companhias fechadas especificamente? Tá, bem legal. Vamos lá. Primeiro ponto, e voltando aqui para preço justo, é algo super importante que muitos negligenciam. Para você ter um programa de S&P, que o leão, quando eu falo leão, é a autoridade fiscal brasileira, não vai te incomodar no futuro, desde que você queira o mercantil, você pode estar querendo também aquele com todos os encargos trabalhistas, que são mais caros. Aí é bônus, é outra coisa. Tem até programas de S&P, né, que se encaixam meio em remuneração. Mas vamos usar que seja o mercantil. Primeira coisa, todo ano você tem que contratar uma empresa credenciada para fazer o valor justo da ação que vai ser concedida naquele ano. Então, não é porque eu fiz uma vez que eu vou fazer sempre. A empresa pode estar crescendo ou pode estar diminuindo. Então, a primeira sensibilidade que você tem que ter é essa. A primeira providência, se você não quer ter problema. Sensibilidade, não. É anualmente você fazer um valuation da sua empresa, como empresa credenciada para fins de S&P, para que você possa conceder durante um ano aqueles direitos de exercício por um preço pré-determinado, que vai ser o preço justo. Só que se todo mundo tem expectativa de crescimento, óbvio que eu poder comprar daqui 5 anos, 4 anos, 3 anos uma empresa que tem características de crescimento acentuado pelo preço de hoje, eu vou ganhar dinheiro. Óbvio que se a empresa for mal, eu vou perder dinheiro. Agora, qual que é o ponto necessário, indo ao que você perguntou, que é muito importante, Maurício? Quanto vale? Né? Essa é a pergunta. E muitas falam, pô, eu não posso abrir o valuation da minha empresa. Mas você pode sim, através de um sistema de transparência repetitivo ou tempestivo, pode usar melhor a palavra que lhe convier, para aqueles que estão dentro do programa, falar o seguinte: olha, empresas semelhantes como a nossa, listada na Bolsa de Valores, e não é difícil você fazer isso, né, com as características que nós temos hoje, né, o estágio de maturidade que nós temos hoje, o crescimento que a gente vem tendo nos últimos anos, a lucratividade que a gente vem tendo nos últimos anos, que eu digo há 2, 3 anos, já dá para você ter uma tendência. Se nós fôssemos negociados em bolsa, em média, nós estaremos valendo isso. E vocês têm direito a comprar por esse preço, vamos supor a ação que foi concedida há 1, 2 anos atrás. Então, em teoria, se neste momento houvesse um evento de liquidez na empresa, provavelmente o nosso valor seria esse. Porque se você não fizer isso, Maurício, o que acontece? Você faz com que as pessoas não tenham mais o estímulo ou o desejo de ter. Porque quando tem liquidez imediata, como você falou, na bolsa, é fácil. Vou lá e olho, ó, eu tenho direito a comprar 5, está por 10. Agora, se você não tem essa sensação ou essa magnitude, né, de quanto que está valendo as minhas SOP, você perde o interesse. Então, assim,
a transparência em programas de SOP, reuniões, explicando como é que funciona. Ó, se tiver um evento de liquidez, como é que faz, como é que eu faço para comprar as ações depois que eu já tenho o direito, né, gestão vested, que é o termo que a gente usa, o valuation esperado se houvesse um evento de liquidez hoje, e a forma mais clara de fazer não é usar nem o valuation daquele que eu falei todo ano, você tem que fazer o valuation. Você pode até usar ele também como uma premissa, mas o mais importante é você ver o mercado de empresas semelhantes listadas em bolsas ou os últimos deals que ocorreram, os últimos negócios de M&A que ocorreram com empresas parecidas e falar, mais ou menos, a gente vale isso. Logo, e eu sempre faço esse exemplo, para cada 100 ações que você tem, e eu digo às séries, ó, se você comprou, se você teve o direito, a concessão há 2 anos atrás, você tem o direito de comprar R$ 5, se você teve a concessão há um ano atrás, 6, seja o que for. Se você vendesse hoje por essa média aqui, você estaria ganhando tanto. Aí a pessoa quantifica o prêmio que ela tem, ou o patrimônio que ela tem, melhor dizendo. Agora, se você só falar, olha, um dia, quando tiver evento de liquidez, você vai receber, ele fala, tudo bem, mas eu vou ganhar ou vou perder? Né? Então, assim, mas tudo bem, o preço da ação que eu tenho é maior ou menor do que o que vocês estão falando? Porque pode falar o seguinte, a empresa vale 100 milhões. Tudo bem, mas eu tenho direito a comprar a ação por R$ 10. Eu estou ganhando ou perdendo dinheiro? Então, dizer quantas ações existem da companhia emitidas. Fala, ó, tem R$ 10, existem 50 milhões de ações. Então, assim, transparência é tudo para funcionar. Senão, o programa não vai gerar o efeito que você falou no começo do nosso bate-papo, que é o engajamento e o alinhamento entre acionistas e executivos, tanto no curto, no médio e no longo prazo. Então, transparência. E tem várias formas de você mensurar o quanto que está sendo o ganho ou a perda, eu sempre gosto de falar, porque risco faz parte do programa de SOP, naquele momento. Perfeito. E você vê que o desafio maior é na aderência, é construir um plano e convencer, né, engajar no início para que os executivos se sintam aí atraídos, né, por aderir ao plano, ou o desafio maior está na gestão desse plano mesmo, ao longo, depois da aderência ao plano? Então, assim, o primeiro passo é você montar um programa bem feito. Né? E montar um programa bem feito tem alguns steps. O primeiro é contratar um bom escritório de advocacia. Esse é o primeiro passo, que entenda da diferença entre mercantil e de bônus, né, que eu sempre chamo de salário, para te estruturar bem algo que pare de pé. O segundo ponto é saber se a tua empresa tem características para aderir a um programa de SOP. Porque se você é uma empresa que não prevê ter eventos de liquidez no futuro, pô, às vezes o acionista, o executivo não tem interesse em ser sócio seu. Você é sócio, tudo bem, mas você nunca vai vender a empresa, nunca vai ter um evento de liquidez. Para que eu vou fazer parte do quadro de acionistas? Não faz muito sentido para mim, né? Então, assim, primeiro, segundo, se a sua empresa tem, ou talvez até primeiro, se a sua empresa tem as características para fazer isso. Terceiro, contratar uma boa assessoria ou uma boa executiva de remuneração, para saber mensurar quanto de SOP você pode distribuir entre os seus funcionários e quais funcionários farão parte desse programa. E depois que isso feito, você montou o programa. Né? Lembrando que o programa tem que ter valor justo, tem que ter risco e tem que ter desembolso por parte do executivo. Né? Se não for assim, o programa nasce já com problemas tributários. Mas depois que você passou por essa etapa de ter, primeiro, saber se a sua empresa se encaixa, se você montou, junto com um bom advogado, um programa mercantil de fato. Se você tomou todas as medidas para anualmente mensurar o valor. Se você tem um bom executivo de RH para saber como e quando distribuir. Porque tem muito programa de SOP que eu já vi que o cara distribuiu mais do que ele queria. E aí o que acontece? Ele foi diluído. Aí sim você está apto a montar. Depois que você montou, a cadência de acompanhamento é super importante. E aquilo que eu te falei, a cada 3 meses, você revisitar o programa, revisitar as pessoas que fazem parte desse programa e atualizá-los e tirar todas as dúvidas do que porventura existam. E mais, né?
A continuidade do programa não é assim, eu montei um programa de SOP, dei as ações, agora está tudo dado e é isso aí. Não, o programa tem que prever todos aqueles que estão inseridos dentro desse benefício, como que eles receberão os refreshes que a gente fala. Porque vamos lá, eu recebi minhas ações agora, como a gente comentou no início. Daqui 4 anos eu já fiquei vested de todas. E aí? Acabou o meu interesse. Já estou vested. O dia que tiver um evento de liquidez, eu vou vender. Então, como que de tempos em tempos, se eu estiver performando, e tem que estar muito claro nisso no programa, se eu vou receber mais SOPs. E aí eu sempre estou retendo o executivo por no mínimo 4 anos para frente. Então, esse balanceamento de quanto que eu vou dar e quanto anualmente eu vou dar de refresh é fundamental. Porque senão, às vezes, não, te dei a SOP, você ficou vested e tudo, vamos dar um exemplo, em 2 anos. Você não reteve. Não, eu vou te dar um pouco agora, você vai ficar vested daqui 4 anos. Todo ano você fica vested de 25%. Daqui 1 ano, eu vou te dar mais um pouco. Ora, já está me esticando de novo a 4 anos. Daqui um outro ano, no segundo ano, eu vou te dar mais um pouco. E aí sempre você está colocando, né, o benefício, esticando para que o executivo tenha interesse de ficar na sua companhia. E esse programa de quais são as regras de quem está elegível a receber tem que ser desenhado também no instante zero. Porque senão você erra a mão dando muito no começo ou erra a mão dando pouco depois que o executivo já recebeu. E isso só um executivo de recursos humanos, um executivo, e um bom escritório de advocacia. Então é isso, cara. Mas, por exemplo, aquilo que eu falei, uma empresa que não tem características de ter liquidez no futuro próximo, não faz o menor sentido ter programa de SOP. Monta um outro programa. Né? Porque eu ainda vou ter que desembolsar dinheiro para ser sócio num negócio que eu nunca vou ver a liquidez. A percepção de liquidez e valor são fundamentais para manter o engajamento. Olha o que eu estou falando, percepção de liquidez, que um dia eu vou receber aquilo, e de valor, quanto que eu vou receber. É fundamental. Então o programa tem que estar bem calçado. Não é do dia para a noite que você monta um programa, não. Tem que pensar bem pensado, as regras do programa, quem recebe, como recebe, e fiscalmente como esse programa está estruturado. Não, excelente. E aí você, bom, você ah, também é conselheiro de diversas empresas. Eu sei que você também tem uma, uma experiência interessante, principalmente no ramo de tecnologia, né, Perilo? Mas não só no ramo de tecnologia. Então, para alguma indústria, você falou então da perspectiva de liquidez e de valor, mas tem alguma indústria para a qual isso funcione melhor ou não funcione de forma alguma? Tem, claro. Empresas que tendem a ter primeiro quadro de acionistas, que é aquele tipo, né? Se você tem quadro de acionistas de uma empresa familiar, não é essa SOP que vai funcionar. Porque normalmente essa SOP, vamos dar um passo atrás até, muito legal essa. E tem remédios para isso, tá? Tem remédios para isso e tem um benefício adequado para cada um. Mas vamos lá. Vamos voltar de novo na concepção, né? A SOP nada mais é do que a concessão de você comprar uma ação por um preço de hoje, justo de hoje, no futuro, empresas que, primeiro, tendem a se valorizar rapidamente. Isso já é empresas mais de tecnologia ou startup, que tem crescimento rápido. Dois, empresas que têm um cap table que terão que sair em um determinado momento. Normalmente, empresas de tecnologia são suportadas, né, por acionistas que são fundos, e fundos têm regra de saída, então tem que ter liquidez num futuro próximo. Quarto, empresas de tecnologia, normalmente, quando estão concedendo SOPs, eles estão concedendo uma ação que tem menos privilégio que as ações que os acionistas majoritários têm. Né? São ações que normalmente não têm direito a voto, são ações que normalmente não podem ser vendidas a qualquer um. Enfim, tem uma série de características que tornam ela um pouco menos valiosa. Mas quando tem um evento de liquidez, normalmente os direitos ficam iguais. E aí que tem o grande charme da coisa, né? Além de você poder comprar por o preço de hoje algo no futuro quando houver liquidez, normalmente ainda tem uma valorização maior, porque como alguém está comprando aquele bolo, trata as ações como se todas fossem da mesma classe e categoria. Então, esse é o primeiro ponto para você pensar num programa de SOP. Agora, imagina só que nós somos uma empresa familiar, né, que não tem interesse em vender a companhia,
Muito pelo contrário, eu quero passar para os meus filhos e herdeiros, né? Eu gero caixa, então não devo fazer nenhum round que precifique, mas eu quero dar a sensação de dono para todos os meus funcionários, né? E a empresa está crescendo, está valorizando, né? Cara, por que não criar um programa de Phantom, né? A Phantom, né? Ações fantasmas, como a gente fala, né? Que não são ações, né? Mas elas se fazem pelas características, elas se fazem como se fossem ações, e aí a gente estipula aqui, olha, o mercado diz que a nossa empresa é precificada por X vezes o EBITDA, ou uma combinação de crescimento do faturamento e EBITDA. Esse é o valuation da nossa empresa. Tá bom, então eu vou te dar um certificado aqui, Maurício, que diz o seguinte, ó, hoje eu estou te dando R$ 100, você tem direito a R$ 100. Se você ficar na empresa aqui, R$ 100, e a empresa hoje vale R$ 1.000, e o critério que a gente avalia a empresa é faturamento e EBITDA. Daqui 5 anos, a gente aplica esses mesmos critérios e vê quanto que valorizou os seus R$ 100. Você tem a mesma sensação de dono e você não entrou na estrutura acionária. Você não diluiu os atuais acionistas. Então, assim, são outras estruturas que podem funcionar muito bem e cabe ao empresário que deu esse benefício comprar no final, via bônus. Óbvio que aí não tem as características mercantis. Então, vamos lá, de novo. Eu te dei um certificado, digamos, como se sócio você fosse, escrevi as regras, que de novo precisa de um bom advogado para escrevê-las, as regras bem claras. E de novo, eu sempre falo, cara, regra clara é aquela que até um juiz consegue entender. Com todo respeito aos juízes, eu sei que isso já é um pouco do passado, mas tem que ser tão clara que até um juiz consegue entender. Regras claras para não ter discussão. E quando passar o tempo e a pessoa eventualmente se desligar, óbvio que normalmente quando se desliga tem um determinado pênalti, enfim, mas as regras vão estar lá no modelo, a gente não está aqui, ele vai lá e compra, como se fosse um bônus. Tive a mesma sensação de dono e não entrei no quadro acionário. Mas como eu não tinha características de ter um evento de liquidez, eu não tinha características de ser uma empresa que cresce exponencialmente, eu não devo usar a metodologia de SOP, que é algo que tributariamente faz mais sentido. Tem outros meios um pouco mais caros, como esse que eu acabei de dar de Phantom Shares, né, Phantom Stocks, que eles falam. Então, tudo depende da empresa que você está. Porque imagina só uma empresa familiar, limitada, e você botando um cara para ser sócio, porra, vai ter que dar entrada na junta, o cara ainda vai responder com o patrimônio dele, tudo errado. Não deu nada certo. Agora, eu posso ter uma Phantom de uma empresa limitada, sem problema nenhum, não tem que registrar nada na junta, e eu sei qual que é a metodologia de precificação dela. De tempos em tempos, né, normalmente, você tem um período de vesting, é a mesma história. Mas aí quem compra são os atuais acionistas que vão pagar, né, ou a própria empresa, através da. Os acionistas vão ter que aportar se a empresa não tiver caixa, mas normalmente a empresa vai e ela mesmo paga como se o bônus fosse e simplesmente rasga aquele certificado. E aí não tem problema de diluição, não tem uma série de outros problemas. A única diferença do Phantom para o SOP, já falando, é que o Phantom, como eu deixei bem claro, quem paga normalmente é a empresa, sob a metodologia de bônus. Então, assim, é uma forma de criar um bônus super poderoso que alinha os interesses do crescimento contínuo da companhia com o dos executivos, alinhou a curto e longo prazo. Mas a empresa tem que ter caixa para pagar o bônus. A grande vantagem do SOP é que quem paga são os acionistas, né? Não sai dinheiro da companhia, né? É SOP, e aí tem essa mágica, mas normalmente, quando tem um evento de liquidez, na maior parte dos casos, está todo mundo feliz, porque valorizou, os acionistas não vão estar tão preocupados em serem diluídos. Mas tem essa pequena diferença, né? No programa de Phantom, quem paga é a empresa, via bônus, com todos os encargos de imposto de renda, INSS e tudo mais. No SOP, quem paga é os acionistas, porque foram diluídos, né? Mas aí não afeta o caixa da empresa. Perfeito, Falei pra perfeito. caramba, Maurício. Não, excelente, sempre muito cirúrgico aí nas tuas palavras. O Perilo, aí me diga uma coisa assim, a gente está falando muito de engajamento também, a gente começou falando muito de alinhamento de interesses, a gente falou ali de engajamento, né, de segurar o executivo aí e mantê-lo engajado
por 4 anos no mínimo, ou por períodos sucessivos de no mínimo 4 anos. É, eu já vi muita pesquisa no sentido de quanto que isso impacta efetivamente a performance da empresa, né? Na tua prática, e você como um grande professor, inclusive, aí de finanças, né? Você consegue identificar facilmente isso, né? Ou é algo mais no campo teórico mesmo? Você vê realmente essa performance melhorando né, e consegue atrelar isso à existência desses planos, seja de stock option, seja de phantom? Eu já vi o for the good e o for the bad, né? Eu já vivi aqueles programas que você não sabe nem o que recebeu, não sabe o que vale e não sabe por que ele existe. Que, de novo, é aquela falta de transparência, né? A falta de transparência sobre o valor. Desmotiva, né? A pessoa não vê liquidez, né? No fundo, o que motiva é dinheiro no bolso, a gente sabe disso. Não tem perspectiva de liquidez e acha até que não faz muito sentido ter aquilo ali, né? Assim, literalmente, eu já vi pessoas rasgar dinheiro saindo da empresa e não exercer SOPs que estavam vested. Que eu falo, o cara é louco, meu. Entendeu? O cara tá saindo da empresa, ele tem. E aí eu fui perguntar para ele, cara, mas eu não sei nem quanto vale isso. Não vai ter, não tem liquidez. E aí eu já vou colocar um outro ponto agora importante, que eu esqueci de falar naquele primeiro ponto. Então, a primeira coisa, para haver engajamento, tem que ser insistentemente ter rodadas de esclarecimento de quanto vale aquilo ali. Transparência é um dos pilares da governança. Transparência não significa dizer tudo. Porque todo mundo fala, pô, transparência tem que falar tudo, abrir tudo. Não. Transparência significa falar a verdade com seus devidos filtros, dependendo do ambiente que você se encontra. Isso é transparência. Né? Óbvio que eu não vou falar informação. A Conta Azul, por exemplo, a empresa que eu sou CFO, é uma empresa super transparente. Mas é óbvio que existem filtros quando eu estou conversando com o conselho, quando eu estou conversando com acionistas, quando eu estou conversando com todos os demais colaboradores. É óbvio. Mas eu sempre mantenho a verdade. Mas a gente navega nos filtros. Então, para esse programa decolar, a transparência e a repetição, cara. Repetição. Falei uma vez, cara, todo mundo já sabe. Não, cada 3 meses, vamos ter uma reunião de todos aqueles que fazem parte do programa, como se fosse uma reunião de acionistas, tratá-los como se assim fosse, falar da performance da empresa de uma maneira um pouco mais profunda. Aquilo que eu te falei, falar da valorização da empresa com pares de mercado, mostrar para cada um quanto que eles teriam se houvesse a liquidez nesse momento e mais. Agora que eu esqueci de falar quando você fez a primeira pergunta. A companhia deve, se quiser um programa bem sucedido de SOP, porque, vamos lá, quando a gente estava na época de 2020, 2021, foi aquela febre de startup até um pouco antes, né, nenhuma empresa deixava de ter liquidez em menos de 5 anos. Era fácil. Né? Então vai ter liquidez. Todo mundo fala, não, IPO no máximo 3 anos, lembra? Aquela febre. Parecia a Disneylandia, eu achava. Sempre brincava isso. Parecia a Disneylandia, as empresas de. Muitas naufragaram com seus programas de SOP. Então, assim, o que é importante também. E aí também todo mundo que tem obsessão pela liquidez está errado. A empresa. Liquidez é consequência de um trabalho bem feito. Todo mundo que entra numa companhia, vamos dizer, de startup, querendo. Não, mas quando vai ser a liquidez? Quando que vai ser o IPO, hein? Normalmente dá errado. IPO e liquidez é consequência de um trabalho bem feito. Mas vamos lá. E falando o que eu esqueci de falar, que eu já falei 3 vezes isso. Tem que ter programas de recompra não repetitivos e a mercado de tempos em tempos para quem já ficou vested. Porque programa de recompra para quem não está vested passa a ser salário. Para quem está vested e para quem já exerceu. Porque senão não tem risco. Lembra que tem 3 coisas. Risco. Risco é, o que é risco? Peguei meu dinheiro, tirei do bolso, comprei a ação por aquele preço pré-determinado, quando foi concedido, comprei, e se o negócio valorizar, eu vou ganhar dinheiro, se o negócio desvalorizar, eu perdi dinheiro. Então, assim, de tempos em tempos,
a companhia a preço de mercado, que tem várias maneiras de calcular, oferecer recompras para aqueles que já exerceram. E aí você começa a criar os mecanismos de liquidez da, 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 para ter essa percepção de liquidez. E, de novo, quem pode te ajudar a fazer isso? Um bom escritório de advocacia. Um bom escritório de advocacia pode te assessorar. Como que eu faço um programa de recompra que não vá atrapalhar o meu programa de SOP, mantendo as características mercantis? É só isso. Ó. Não anuncia para ninguém, assim, ó, vai ter uma recompra, não. Temos em tempos, ó, todos aqueles que são acionistas da companhia até a data, 30 dias antes de hoje, eu vou fazer uma recompra limitado a X milhões, pelo preço tal, baseado no laudo, vai ter que ter laudo, tal. Então, assim, são coisas que a gente tem que ir fazendo para manter o engajamento. Mas tem que ser bem feito. Porque todo mundo fala, qual preço a gente vai comprar? Eu já vi até empresário falando, qual vai ser o direito de concessão da ação para comprar SOP? Ah, não, bota R$ 10 aí. Como... Não é assim, meu amigo. Tem que ter laudo, tem que contratar profissionais qualificados para fazer o valor justo. Então, é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, porque eu me animei, mas, enfim, Não, fui. mas puxando aqui um pouco até o sentido da última pergunta que eu te fiz foi muito na linha de olhar para a empresa em si, né? Olhar para as finanças da empresa. Então você vê a empresa performando mais, não, independente da performance individual de cada executivo, né? Se olhar assim, a empresa vai crescer mais por conta do SOP, o SOP vai fazer, né, esses executivos mais engajados terem um maior alinhamento de interesses e por isso a gente vai conseguir um crescimento maior pela empresa. A teoria é essa, na prática isso funciona também. Cara, Maurício, pô, você é sócio do escritório. Você não se sente dono? Você não quer que ele cresça? Sim. Eu sou sócio da Conta Azul. Eu me sinto dono. Eu vou para reunião de board, cara. Eu sempre falo, olha, cara, eu não sou conselheiro da Conta Azul, né? Eu sou executivo e convidado permanente das reuniões de board, mas eu voto também. Fala assim, ó, eu sei que não vale meu voto aqui, mas eu estou votando na qualidade de acionista. Óbvio que se você fizer a pessoa. Eu sou sócio de fato, né? Eu já exerci minhas SOPs. Mas, enfim, se você se sente sócio, e para se sentir sócio tem que ter tudo aquilo que eu te falei para você ter essa sensação, é óbvio que você quer performar melhor. É óbvio que você não vai querer fazer algo que beneficie o bônus de curto prazo e prejudique a companhia no longo prazo. É óbvio. Agora, você tem que se sentir sócio. E para se sentir sócio, tem que fazer tudo isso que eu acho, né? Não estou falando que eu tenho a verdade, que eu acho que tem que ser feito para você perceber valor nisso. Porque o cara que sai e não exerce as SOPs é um cara que ele nunca se sentiu sócio. Nunca se sentiu. Então, a partir do momento que você se sente dono, e várias vezes eu já vi funcionários falando, não, cara, não vamos fazer isso aqui não, porque, pô, vai dar certo agora, mas no futuro talvez não seja o ideal. Quem sabe teremos um bônus um pouco menor esse ano, mas eu estou criando alicerce para ter um bônus muito maior daqui 2 anos. Lembrando que só SOP não faz um verão, né? É a combinação de SOP e bônus que fazem o engajamento do executivo. Então, sim, claro, se ele tiver essa percepção de dono, muda a maneira como ele opina no que deve ser feito. Né? Por exemplo, olha, eu posso fazer uma estratégia aqui na Conta Azul que rapidamente eu vou ter a expansão da receita e vou ganhar um bônus desse ano. Opa, por outro lado, eu posso desenvolver um produto que vai diminuir muito o churn. Churn nada mais é do que o abandono dos clientes da plataforma. Lembrando que eu sou uma empresa de receita recorrente, vai diminuir violentamente o churn. O churn só vai dar resultado na receita daqui 2 anos. Só que daqui 2 anos, quando eu estiver colocando as métricas, lembra das métricas de valuation, né? Quando eu estiver colocando as métricas de valuation da companhia, daqui 2 anos, e eu vou falar, ó, o churn, que antes era X e agora é X menos Y, o valor da empresa daqui 2 anos vai estar muito maior. Logo, o que eu prefiro? Ganhar um bônus agora ou ter participação numa empresa que vale muito mais daqui 2 anos? Eu prefiro ter participação numa empresa daqui 2 anos
que vale muito mais. Eu abri mão de uma estratégia de curto prazo, que era crescer a receita, mas não resolvi algo estrutural, em detrimento de fazer algo estrutural que não me traz receita hoje, mas me trará receita é, constante, né, recorrente, muito maior daqui 2, 3 anos. Então, isso muda, com Perfeito, certeza. Mas tem que ter a percepção de sócio. perfeito. Bom, para a gente ir caminhando aqui para o encerramento, se você pudesse deixar, resumir aqui ou deixar uma única mensagem, né, para os empreendedores de plantão aí, os executivos de plantão, né, o que você falaria aqui sobre Stock Options? Que dica você deixaria sobre Stock Options como ferramenta de governança? Faça bem feito, esteja bem assessorado, né? Ou seja, faça bem feito, esteja bem assessorado, conheça a sua empresa e não tenha medo de ter sócios. Eu acho que é esse o ponto, mas faça bem feito, esteja bem assessorado e não tenha medo de ter sócios, porque eu também já vi, finalizando, agora já não é a dica são só esses três, Maurício. É, eu já vi grandes empresas na qualidade de conselheiro que eu falava o seguinte, cara, se você abrir mão de parte das suas ações, você vai ter um time imbatível aqui dentro. E ele preferiu perder talentos do que abrir mão de uma parte de ações. E eu falei assim, eu lembro até numa conversa franca que eu tive com ele, eu falei assim, cara, eu fiquei muito tempo nessa empresa como conselheiro, eu falei, me diz o teu time de combate, aquele o teu time, faltou a palavra aqui, aquele teu time nota 10 cara, que você bota, você leva para guerra. E aí ele teve dificuldade de falar 5 pessoas. Eu falei, cara, passaram mais de 20 pessoas excelentes dentro da tua companhia nos últimos 8 anos. Se você tivesse um programa de participação na empresa, tem certeza que essas pessoas estariam até hoje aqui contigo. Primeiro que a empresa cresceu e eles estariam ganhando dinheiro, como você está ganhando dinheiro. Mas você teria um time de elite que você pode contar com ele para qualquer batalha. Elite, tá me falando, faltando o nome. E hoje, cara, você tem dificuldade de contar. Na verdade, ele não contou três. Falei, não, mas tu vai levar esse cara para o campo de batalha? Ele não vai ganhar o jogo. E aí ele ficou reflexivo. Né? Então, assim, eu acho que quando você tem essa, de novo, não ter medo de ter sócios, né? E, óbvio, de forma bem feita, você não vai passar controle e tudo mais, você consegue ter um time de elite, cara, que vai para qualquer campo de batalha. Então é isso aí, esteja bem assessorado, construa seu time de elite, não tenha medo de ter sócio, porque, de novo, funciona, mas tem que ser bem feito. É isso, cara. Sensacional, Perilo. Bom, para quem quiser entrar em contato contigo aí, qual que é o jeito mais fácil? É LinkedIn? Qual que é o canal para te acessar? LinkedIn, Marcos Perillo, volta e meia eu estou publicando coisa. Enfim, Marcos Perillo, me acha no LinkedIn, vamos conversar. E é isso, cara. Agora adoro bater papo sobre finanças, né? Óbvio, eu também gosto de bater papo sobre outras coisas, mas no LinkedIn normalmente a gente fala sobre trabalho. Mas, enfim, estou à disposição para conversar com todos que tenham interesse nisso aí. Mas, de fato, Maurício, funciona, mas tem que ser bem feito. Só fazer por fazer não vai dar certo, não. Excelente, maravilha. Agradeço novamente aqui tua participação, tua disponibilidade. E é isso aí, muito obrigado. Um abraço. Grande abraço, Maurício. Tchau, tchau.